Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. A nossa aula de hoje é sobre a atuação do cirurgião bucomaxilo no ambiente hospitalar, não necessariamente na UTI, né? Mas a gente acaba prestando serviços de atendimento na UTI, né? Mas eu vou trazer um pouquinho da nossa rotina enquanto cirurgião bucomaxilo, o que que a gente faz no hospital, que tipo de paciente que a gente leva para o hospital. Então, assim, tem um aviso importante que vocês não fotografem ou filmem, né? Vocês não têm autorização para divulgar essas imagens, elas expõem pacientes, né? Então, isso é de conteúdo informativo, didático para vocês, mas não tem autorização de divulgação, ok? Então, nós atuamos em cirurgias orais menor, cirurgias de patologia, cirurgias de trauma e reconstrutivas da face ortognática e ATI, né? A cirurgia oral menor, ela pode ser feita em ambiente hospitalar ou, via de regra, em ambiente laboratorial, que é ambulatorial, que é o consultório odontológico, né? Mas em alguns casos o paciente ele precisa de um suporte maior, né, um ambiente mais controlado, por apresentar mais comorbidades associadas, e nesses casos, então, a gente acaba levando o paciente para o centro cirúrgico, né, do hospital, sob anestesia geral, e existem algumas situações que eu vou começar a mostrar para vocês. Então, por exemplo, dentes retidos, tá? Então, esse é um caso, esse paciente é um paciente aqui do consultório, paciente nefropata transplantado renal, né? Então, a gente tinha que tomar todo o cuidado. Ele chegou querendo fazer implantes na mandíbula, eis que tinha um dente. Então, ele já tinha procurado vários profissionais que tinham receio, né, pela localização totalmente horizontal no corpo da mandíbula, esse pré-molar, e ele acabou procurando a gente por indicação de um colega, né? E nós fizemos então um planejamento de uma cirurgia em ambiente hospitalar, né? Ele foi para uma consulta pré-anestésica, a gente fez todos os exames prévios à cirurgia, exames sanguíneos, exames de imagem, e fizemos o planejamento então para quê? Para tirar esse dente, instalar os implantes e reabilitar esse paciente tudo na mesma etapa cirúrgica, tá? Então, o proposto foi remover esse dente através de uma janela, uma osteotomia, né? Eu removi essa janela óssea, eu não queria perder essa quantidade de osso. Se eu fizesse uma osteotomia, eu ia perder muito osso e ia fragilizar muito a mandíbula do paciente, visto que esse dente ele se encontrava no meio, realmente atravessando, né? No sentido mésio-lateral, medial, lateral, o dente estava bem no meio mesmo do corpo da mandíbula. Então, nós removemos essa cortical, essa tábua óssea na vestibular. Então, aqui vocês observam um cinzel, né, para remover essa tábua óssea. Essa imagem aqui, a tábua óssea já foi removida, está dentro do soro, a gente manteve ela hidratada o tempo todo, né? E aqui é a pontinha do bisturi, para vocês terem uma noção de tamanho, então, da janela, ok? Então, aqui foi a janela removida e aqui parte de uma osteotomia periférica, tá? Para eu conseguir remover esse dente, né? Porque eu precisei de um pouquinho mais de apoio. Essa estrutura anatômica que vocês estão vendo aqui é o canal, é o nervo alveolar inferior, tá? Então, a cortical do nervo e o nervo posicionado, então, muito próximo do dente, né? Nessa imagem, vocês já estão vendo as perfurações para a instalação dos implantes. Então, o nervo está lá embaixo, né? Eu não vou correr o risco de afetar esse nervo. Aqui os implantes já instalados. Eu reposicionei essa tábua óssea, né? Então, isso aqui foi de osteotomia periférica, mas eu mantive bastante parte do osso, né? A gente enxertou toda essa região da extração dentária e da osteotomia periférica com um enxerto, um biomaterial, né? Recobrimos toda essa área com uma membrana de colágeno absorvível, tomando cuidado de deixar exposto a cabeça dos implantes, né? Que esses implantes, eles têm um pescoço, ok?
E a gente recobriu tudo isso e suturou com um fio de sutura, não está aqui a foto, infelizmente, mas eu usei um fio de prolene, que é um fio de... a reabsorção dele, a taxa de reabsorção é bem baixa, e ele mantém uma resistência prolongada. É um fio de sutura cardíaca, tá? De cirurgia cardíaca, ok? E essa é a radiografia panorâmica do paciente, então, no aspecto pós-operatório, dente todo removido, vocês estão vendo que não tem material de fixação, a mandíbula se manteve íntegra, né? Sem traços de fratura. Aqui vocês conseguem observar, então, os implantes em mandíbula instalado e os em maxila também. Esses implantes o paciente já tinha, né? Dentes de retenção em regiões de dificuldade ou idade do paciente. Então, vocês veem terceiros molares em formação. Essa paciente tinha 13, 14 anos, então, pela idade dela e pela dificuldade cirúrgica, a gente acabou levando ela para o hospital. A foto está invertida, que é o descolamento, estão vendo os incisivos inferiores. Essa aqui é a região de mento da paciente, tá? Então, a gente fez uma janela para localizar esse dente. Localizado o dente, uma odontosecção, cortou esse dentinho, né? Então, aqui a gente consegue ver a sequência de fotos, ela está invertida. Aqui a gente consegue ver, então, parte do dente removido já, e aqui o alvéolo todo vazio, né? Todo o dente removido, foi removido em 3 partes. E uma lesão, né, que estava associada a esse dente, certo? Aqui o aspecto da sutura intrabucal, ok? Retenções complexas. Então, ao se deparar com uma imagem como essa, vocês até podem acreditar que se trata de um dente parcialmente em boca, ou seja, semi-retido, né? E que poderia ser feito no consultório odontológico, ou até mesmo lá na faculdade, né? Vocês chegariam, prof, mas é semi-retido, a gente já tem experiência, vamos fazer. E eu vou mostrar para que vocês comecem a ter um pouquinho, desenvolver um pouquinho de senso crítico em relação às dificuldades do procedimento, tá? Então, incisões possíveis para esse dente seriam essas incisões que têm uma incisão relaxante, ela poderia vir na mesial do segundo molar, né? Ou nós podemos encurtar um pouquinho essa incisão na distal do segundo molar oblíqua, sempre observando, deixando uma base maior, né? E contornando o dente, já que ele tem uma parte dele que já está irrompida, né? E na região posterior, então sempre para a lateral, nunca para a medial, né? Porque tem o nervo lingual aqui, certo? Ou como eu faço, né? Eu não gosto de incisões muito grandes para terceiros molares. A gente consegue um bom deslocamento, tá? Sem fazer aquela incisão oblíqua, né? Hoje eu já não utilizo mais a incisão oblíqua. O pós-operatório do meu paciente, ele é significativamente melhor. A osteotomia prevista para esse caso, então, é a remoção desse triângulo de impactação e as demais estruturas serão removidas através de odontosecção, né? Então, isso aqui foi tudo a osteotomia. E que são graus de dificuldade. Então, o que a gente encontra de dificuldade? Além dessa retenção adistal, que é uma das retenções mais difíceis para remoção dos dentes, eu tenho dilacerações radiculares bem importantes, tá? E isso são fatores que complicam bastante durante um procedimento de extração dentária. Além disso, existe um outro fator complicante, que é a posição do canal mandibular, né, do nervo, junto da raiz do dente. Então, esse paciente ele tem que estar ciente de que possivelmente ele perderá a sensibilidade em lábio inferior e língua, possivelmente. Observem a fragilidade dessa cortical lingual, né? Então, o canal do nervo mandibular muito, mas muito próximo mesmo, né? Tá bem juntinho da raiz do dente. Ok? Cortical vestibular tem uma densidade razoável, né? Mas a cortical lingual, percebam que chega a ter quase menos de 2 milímetros em alguns trajetos, né? Então, são pontos de fragilidade bem importante que devem ser sempre considerados.
Outro ponto é o osso remanescente. Tá, depois que eu tirar todo esse dente, o que que vai sobrar de osso? E o que que vai sobrar de osso na basilar é exatamente isso aqui, ó, né? Aqui ainda tem raiz do dente, a gente observa nesses cortes, tá? Então, olha só o que vai sobrar. Pouquíssimo osso, né? Muito pouco osso. Então, o risco, tá? De fratura mandibular é significativamente alto para esse paciente, tá? Então, por isso que a paciente ela foi submetida à anestesia geral. Pós-operatório, a gente orienta todos os cuidados, né? E essa é uma tomografia pós-operatória. O paciente tinha ciência da impacção junto ao segundo molar e esses quadradinhos que vocês estão enxergando aqui, ó, isso aqui é tudo enxerto que eu coloquei no pós, assim, no transoperatório, né? Grânulos de enxerto, por quê? Fica uma loja óssea muito grande quando a gente remove esses dentes grandes, né? Dentes transfixando a mandíbula. Na turma da manhã me perguntaram, fizeram uma pergunta bem pertinente, se esse osso cicatrizaria, né? Sofreria um reparo, ainda que eu não tivesse colocado enxerto. Minha resposta é sim, sofreria o reparo, mais lento, tá? Por quê? A mucosa, ela cicatriza, né, muito mais rápido do que o tecido ósseo. O tempo de reparo do tecido mucoso é em média de 7 a 10 dias, enquanto que o tecido ósseo leva de 60 a 64 dias, que é o que está descrito na literatura, para ter um processo de ossificação imatura, né? Então, o processo de replicação, de proliferação celular, ele é muito mais acentuado no tecido mole. Então, o que que vai acontecer? Essa gengiva, esse tecido gengival, ele vai preencher o alvéolo numa velocidade muito mais rápida do que o osso possa ser depositado. Professora, mas não vai depositar o coágulo e vai preencher todo esse alvéolo? Sim, parte dele sim, mas como é um alvéolo muito grande, tá? O coágulo ele tem dificuldade de preencher todo o ápice radicular, sim, mas toda essa região fica mais dificultada. Então, o enxerto aqui ele funciona nada mais do que como um arcabouço, tá? O sangue do paciente desse paciente ele vai ficar embebido entre essas partículas de enxerto. Inclusive, como é com anestesia geral, eu peço para o anestesista, um pouquinho antes de eu manipular esse enxerto, bem pouco, mesmo senão o sangue coagula, né? Enquanto eu estou mexendo aqui, o segundo cirurgião, o meu auxiliar, ele acaba já manipulando esse material para mim. Então, esse enxerto é aberto numa cuba. O anestesista, ele remove uma seringa de uns 5, 6 ml de sangue do paciente, né? E já despeja dentro da cuba que tem o enxerto, tá? Então, esse sangue do paciente, ele vai aderir firmemente a esses grânulos de enxerto e vai fazer o processo de reparo tecidual. Tá claro isso, gente? Outra situação que a gente trabalha em ambiente hospitalar é com a regeneração óssea guiada. Eu vou mostrar um exemplo de reconstrução óssea de mandíbula, mas a gente também trabalha com reconstrução óssea de maxila, tá? Eu trouxe uma técnica que é bem nova na literatura, que eu poderia falar assim, uma aula inteira só dessa técnica, mas eu trouxe a critério de conhecimento de vocês mesmos, sabe? Que chama stick bone. O stick bone é uma mistura, uma papa de osso particulado, liofilizado com sangue do paciente em plasma, tá? Então, essa é uma paciente minha também do consultório. Esse implante fui eu que coloquei, bem como esse também, tá, pessoal? E ela voltou desesperada que ela tinha perdido esse implante, né? E esse também já estava praticamente perdido. Enquanto que do outro lado estava bem posicionado, isso uns 3, 4 anos depois, talvez até mais. Eu falei para ela que ela, né, nós ia fazer todos os exames e ver o que, que a gente ia poder fazer aqui em termos de reconstrução óssea para essa paciente, porque ela perdeu muita altura de osso, né? Então, nós optamos pela reconstrução com stick bone. Então, nós levamos ela sob anestesia geral, aqui estava o implante ainda, foi removido, né? A gente preparou esse leito, curetou toda essa lesão, ok?
fez microperfurações para estimular a vascularização local, tá? Então, várias perfuraçõezinhas em forma de bolinha. Pré-conformamos uma malha de titânio para abrigar todo esse osso, tá? Essas aqui são membranas de PRF, ok? E esse aqui é o stick bone, então existe todo um processo de centrifugação do sangue e a gente coloca ele liquefeito dentro da cuba, né, em cima desse grânulo de enxerto. E ele vai ficar como se fosse uma papa, tá? Fica como se fosse uma consistência de um chiclete, para vocês entenderem mais ou menos, ok? Então a gente posicionou essa massa aí firmemente aderida de osso particulado, né? De stick bone, que a gente chama, stick bone, tá? São cilindros, né? De osso, porque o osso particulado, ele não fica assim, ele tende a se dispersar. Então, com essa membrana, ele vira uma consistência que a gente consegue manter ele embaixo da tela. E a tela é para manter mesmo o osso, para funcionar como um arcabouço, mantendo essa altura que eu quero, porque senão a pressão da mucosa tende a fazer um processo reabsortivo desse osso mais acelerado e eu vou acabar perdendo esse enxerto numa velocidade maior do que eu desejo, né? Essa tela, então, ela foi fixada com parafusos, ok? E toda recoberta com essas membranas de IPRF, né? Esse paciente, ele foi suturado com o Prolene, esse aqui é o Prolene, tá? Só para vocês entenderem, ok? Que é o fio cardíaco lá que eu falei para vocês, que tem uma taxa de absorção lenta, né, e não perde tensão sob hipótese alguma, tá? Então, ele mantém os tecidos. Essa paciente, ela teve uma leve exposição da malha de titânio, muito leve, e assim, a gente orientou a higienização, apliquei o Blue M, né, orientei ela a utilizar o Blue M. Ela já tem quase 1 ano de pós-operatório, agora essa paciente ela vai voltar para a gente instalar os implantes, tá? Eu estou pensando em não remover a malha, só fazer realmente a perfuração onde eu vou inserir, onde eu pretendo inserir o implante, mas aparentemente a paciente ela se encontra bem estável, ela não sentiu, né, não teve nenhum sinal sugestivo de processo inflamatório que me levasse a acreditar numa perda desse material de enxertia. Cirurgia de patologias também são tratadas, né? Existem patologias de menos intensidade, de menor sequela para o paciente, mas infelizmente o ameloblastoma não é uma dessas, né? Esse é um paciente lá da Universidade Positivo, jovem, por conta de um terceiro molar extraído recentemente e que não cicatrizava, ele procurou o serviço e quando ele veio com uma panorâmica, a gente já observou uma lesão em forma de bolhas de sabão, né, comprometendo toda a mandíbula esquerda, ok? Então, esse paciente, isso é uma tomografia, né, um protótipo, uma impressão 3D de uma tomografia. E aqui a gente pré-conformou a placa de titânio de reconstrução e pré-determinou as linhas de corte, né? Então, primeiro essa placa ela foi adaptada. Por quê, professora? Porque senão eu não consigo mais juntar aquele fragmento de côndilo lá em cima com o remanescente mandibular na mesma posição. E eu não quero mutilar esse paciente o mínimo possível, que já está sendo tão invadido, né, e tão agredido. O forame mentoniano, gente, que bonito, né? Esse é o nervo mentoniano, infelizmente ele foi ressecado, fazia parte do plano de tratamento, bem como parte do tecido mole, porque a gente sabe que esse ameloblastoma ele é extremamente infiltrativo, ok? Então, aqui está a nossa ressecção de mandíbula programada, o que foi programada é a peça removida, né? Num segundo tempo cirúrgico, esse paciente ele foi submetido a uma reconstrução óssea com enxerto de costela, então isso aqui é um pedaço de costela, das costelas flutuantes. Desculpa, pessoal.
E aqui a gente consegue ver o ilíaco do paciente. Toda essa medular de ilíaco foi interposta aqui, né? E foi colocada uma malha de titânio, então, como um arcabouço para sustentar tudo isso. Obrigada. Então, essa imagem da panorâmica, desculpa, pessoal, da panorâmica, então, o que sobrou do côndilo, né? Essa placa de reconstrução bem adaptada, ok? A malha de titânio, né? Em posição. E esse paciente está sendo submetido agora à reabilitação por implantes. Vejam que maravilha, né? Aqui eu já tenho uma tomografia pós-operatória imediata. E eu tenho uma radiografia panorâmica mais recente mostrando formação de osso aqui. Muito bonito esse caso, tá? Foi operado pelo professor Leandro. Ceratocisto, essa é uma paciente do consultório também. A localização do ceratocisto mais frequente é no ramo da mandíbula, mas essa paciente veio com uma lesão bem grande, né? 40 milímetros no diâmetro axial maior, então é bem significativa para a face, são 4 centímetros, né? A gente observa, então, um comprometimento do ducto nasopalatino, extensão, né? Uma expansão da cortical vestibular, envolvimento do tuber da maxila e rechaçamento do seio maxilar. Na biópsia aspirativa, conteúdo purulento, foi instalado um dreno, né? Feita a biópsia incisional, instalado um dreno que foi adaptado de uma cânula de acesso, né, anestésico, de anestesia ou sedação intravenosa, mas a gente adapta também nessas pontinhas de sonda nasogástrica. A gente usa a criatividade aí, porque não existem drenos de boca, dreno de Penrose também. A gente usa aqui para manter uma via permeável com a boca e a lesão, para que o paciente possa higienizar, né? Então, a orientação é que o paciente lave 3 vezes ao dia, com uma seringa com soro fisiológico, né? E agulha fraturada, durante pelo menos uns 4 meses, e o tempo máximo é de 6, 7 meses no máximo, tá? A análise histológica, então, mostra um tecido de revestimento pavimentoso. Por que é pavimentoso? Porque essas células azuisinhas, uma em cima da outra, tá? Queratinizado. Aqui tem um tecido mais frouxo e aqui um tecido conjuntivo mais denso. Esses espaços brancos que vocês observam são a presença de líquido, pode ser pus ou líquido inflamatório. E esse bem roxo escuro aqui é sequestro ósseo, necrótico já, tá? Então, aqui nós temos uma imagem da tomografia inicial antes da descompressão, né? Uma lesão de 40 milímetros. E após a descompressão, tá? Uns 6 meses após a descompressão, que a gente observa uma redução significativa no tamanho dessa lesão, ok? Então, a gente vê um comprometimento da parede nasal lateral, um rechaçamento de seio ainda presente, né? Mas diminuiu significativamente essa lesão, tá? Então, a paciente foi levada sob anestesia geral, né? Incisão bem onde estava o dreno antes, o dreno foi removido. A gente aumentou um pouquinho essa janela para conseguir descolar toda essa cápsula cística que vocês começam a observar, então, os fragmentos dessa cápsula cística, ok? Ele se despedaça mesmo, é característica do ceratocisto, né? Nessa imagem aqui vocês estão vendo o tubo que passa dentro do nariz, tá? Porque ela perdeu a concha nasal inferior esquerda, né? Então dá pra gente ver bem certinho o tubo. Esse é o aspecto, então, da cavidade da loja, né? Com a lesão removida. Aqui irrigação de antibiótico. Reconstrução óssea só no osso alveolar que estava comprometido, né, que é o osso de suporte dentário, ok? Ela tratou o canal previamente desses dentes envolvidos na lesão. Nunca a gente coloca enxerto na lesão inteira, tá, pessoal? Não tem sentido fazer isso, nem se pode, ok?
e aqui a gente só recobriu com uma membrana de colágeno reabsorvível para manter esse osso em posição. Aspecto da sutura, pós-operatório imediato, e aqui uma tomografia de controle pós-operatório de 1 mês, né? Então, a gente observa que a perda, né, dessa matéria de concha nasal inferior, né, de tecido mucoso permanente, vai existir algum processo, né, de reparo disso aqui, mas ela tem um comprometimento. Não tem comprometimento de função, tá? Mas pode ser que o ar passe mais fluidamente e dê a sensação de não estar conseguindo respirar. Quando o ar passa muito rápido, ele não turbilhona dentro da concha, a sensação é de vazio, né? Então, pode ser que ela tenha parcialmente essa sensação, mas a paciente não relatou nada disso, né? Então, o paciente ele deve conhecer, eu vou passar esse artigo aqui para vocês, né? Ele tem que conhecer como funciona a rotina de todo o hospital, dar o suporte aos traumas, paciente que fica na UTI muitas vezes, sequelas, por exemplo, de terço médio, base de crânio, o paciente acaba ficando muitos dias na UTI, então você tem que ter consciência e um planejamento de oportunidade de tratamento, a hora de intervir, né? E um discernimento, né, do que é importante na sobrevida, nas etapas da reabilitação desse paciente politraumatizado. Tá? Remoção de focos sépticos, manutenção das vias aéreas permeáveis, isso é importantíssimo, né? Então, se tem dentes com bastante mobilidade, eles devem ser removidos para assegurar essa via aérea do paciente e um bom relacionamento com as equipes multidisciplinares. As cirurgias de trauma incluem acidentes automobilísticos, quedas, né, hemorragias em face, ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, que são facas, foices, entre outros. E o objetivo nosso na traumatologia é devolver função primordial ao paciente, né, porque algumas vezes a estética ela fica fortemente comprometida. Essa é uma paciente lá da Angelina Caron, né, no serviço do professor Davani. Ela ela sofreu um acidente automobilístico e mordeu a língua e não sei onde foi atendida, não foi suturada, né? Então teve uma necrose do fragmento da língua que ficou solto, ok? Então essa paciente essa língua foi debridada, né? Foi removido todo esse tecido necrótico e ressuturado, ok? Então, o trauma, assim, ele é gratificante, porque a gente pega uma criança, por exemplo, né, ou um adulto mesmo, que você, só pelo tipo de ferimento, você consegue imaginar a extensão, né, e dos danos de tecido mucoso e tecido ósseo e o grau de comprometimento, tá? E devolver um pouco de autoestima, de qualidade de vida para aquele paciente. E a correção das deformidades faciais, por fim, gente, vocês me desculpem, mas assim, a nossa área de abordagem, ela é bem extensa, né? Então, eu estou dando pinceladas de um pouco do que é a nossa rotina. Cada tópico desse tem infinitos assuntos para a gente interagir, para a gente conversar. Eu já aproveito para fazer um convite para vocês, que vocês assistam, então, na segunda-feira, a live, que a gente vai conversar um pouco sobre correção de deformidade facial, né? Vou conversar um pouco sobre análise facial, né? Sobre como devolver ou manter essa harmonia facial e corrigir as deformidades do paciente, né? Acatar as preocupações do paciente, explicar a esse paciente as mudanças que podem acontecer e que são desejáveis e aquelas que são possíveis de serem realizadas, né? Então, essa é uma paciente jovem, chegou linha média centralizada, mas uma deficiência importante de maxila, ela tinha 17 anos, um sulco nasolabial bem proeminente, né? Uma deficiência de exposição de incisivos, né? Um paciente de 17 anos, e um plano oclusal alinhado. Então, ela foi submetida a uma cirurgia de benefício antecipado. Na teleradiografia de perfil, a gente observa a inclinação desse incisivo superior, inferior também, mas menos do que o superior.
né, uma falta de suporte de lábio superior em relação ao nariz, né, uma atresia, uma retrusão maxilar, e a mandíbula, um posicionamento relativamente bom, mas um ramo encurtado, ou um ramo alongado, um corpo alongado, uma faia alta, né, uma grande, para o rosto de uma mulher, de um homem, esse perfil ficaria mais harmônico, né? Então, lábio superior levemente retraído em relação ao lábio superior, ela tinha um caso não muito fácil de planejar, ela tinha uma deficiência, né, de região paranasal. Então, a cirurgia proposta foi uma cirurgia combinada, maxilomandibular, onde a gente rodou no sentido horário, baixou um pouquinho essa maxila para abrir esse ângulo nasolabial da paciente e projetar melhor esse terço médio de face, essa paranasal dela. E com isso, ela ganhou um pouco de suporte de lábio, corrigiu a mordida e terminou a ortodontia depois da cirurgia. Pré e pós-operatório são mudanças tênues no rosto, né? Mas que fazem uma diferença significativa na autoestima dessa paciente. Esse foi um grande desafio, foi uma das assimetrias mais significativas que eu atendi até hoje, né? Então, relação entre planos, plano bipupilar, plano mandibular, uma assimetria severa, né? Então, essas duas linhas que vocês observam na teleradiografia de perfil é a deformidade do paciente em lateralidade, né? Acima de 10 milímetros, bem significativa, uma atresia de maxila retruída, perfil classe 3, né? Uma atresia de maxila e um laterognatismo mandibular severo, ok? Então, essa é a radiografia pós-operatória. Esse caso, a gente trabalhou não só com a correção de laterognatismo, mas como uma plastia de borda de mandíbula para melhorar um pouquinho essa assimetria, né? Então, esse foi o resultado alcançado, né, em relação ao inicial do paciente, né? Então, você devolve qualidade de vida para o paciente, né? Esse é um vídeo de uma paciente nossa que a gente fez agora, esse ano, mostrando para vocês como que funciona. Classe 2, tá? Retrognata de mandíbula. Então, como ela era, né? E como a gente deixou ela na posição final. Como ela era e como a gente deixou na hora da cirurgia. Percebam como muda toda essa musculatura submentoniana, posição de mento, projeção de lábio inferior. Então, você devolve realmente a harmonia ao paciente, tá? Essa é uma paciente que trabalhava numa casa no condomínio vizinho, né, casa vizinha onde eu morava. Ela cuidava de uma criança que brincava sempre com meu filho. E eu bati o olho nela trabalhando nisso e falei, nossa, a gente tem que corrigir isso aí dela. Não, doutora, não tem como mexer, né? Eu já nasci assim, não tem jeito. Eu falei, como não tem jeito, amiga? Eu trabalho com isso, né? Claro que a gente pode melhorar isso para você, tá? Daí ela, nossa, o olhinho encheu dela de lágrima. Ela falou, não tenho dinheiro, né, para isso. Então o marido dela conseguiu um emprego, ela conseguiu um convênio, tá? Percebam a rotação de linha média inferior para a esquerda e superior para a direita, né? Fora a classe 3, então uma deformidade bem severa, pré e pós-operatório. Pré e pós-operatório. Então, a deformidade dessa paciente, ela era de 12 milímetros, porque eu conto da face vestibular do incisivo superior até a incisal dos incisivos inferiores e mais 2 milímetros para trespassar, né? Então, ela tinha uma deformidade antero-posterior de 12 milímetros. Então, eu fecho a aula aqui hoje, dizendo para vocês que it's not about the money, né? Essa é uma paciente humilde, né? Que a gente conseguiu uma grande transformação na vida. Então, assim, esse é o pré-operatório dela. Observem o ápice nasal caído, ângulo nasolabial encurtado, mento, lábio superior em relação à base do nariz, né? Isso aqui é uma teleradiografia de perfil, ela estava bem inchadinha ainda, tá, gente? Mas ela ficou com
né? Depois começa a fazer essa curvaturinha que fica um aspecto bem harmônico, tá? Então eu convido os senhores, né, a uma reflexão. Eu não posso, é um movimento de recuo mandibular, é um movimento que tem que ser muito bem pensado, porque senão eu faço compressão de via aérea e não era o que eu queria, né? Então a gente tem que pensar muito bem nesse movimento. Inclusive eu tive até ganho de via aérea pelo cuidado que a gente teve, senão a paciente começa a fazer a apneia do sono. Então o planejamento facial ele requer muita experiência, muito cuidado e muita atenção, né? It's about changing lives forever, né? É sobre mudar vidas das pessoas para sempre, né? E esse é o nosso papel. Então, eu espero com essa aula despertar a consciência de vocês para as maravilhas que a gente consegue fazer na vida das pessoas,